Segunda-feira, 2 de janeiro de 2023. Muito bom dia para você, ligado na Folha FM. Um feliz e abençoado ano novo, né? Um ano novo de muita paz, de muita saúde. Espero que todos tenham tido, né, uma boa virada de ano, uma boa entrada de ano novo, né? Aquela que a gente tem a superstição, que tem a fé, a crença, a esperança, a renovação de ser um ano bem melhor do que o ano que se passou. E se a gente for, acredito que, se não todos, mas talvez a maioria, somar todos os prós e contra, todas as vitórias que tivemos, né, em 2022, com certeza será bem maior essa soma do que a soma dos contras, do que as derrotas. Muita gente, né, em que perdemos, e isso aí, sem dúvida nenhuma, é um valor estimado muito grande. Perder os amigos, parentes, isso é incalculável, mas a vida segue, é o ciclo da vida, e a gente vai tentando compreender, tentando entender e, naturalmente, tentando sobreviver, né, sem aquele pedacinho no coração da gente. Mas para a gente que conseguiu passar o ano aí de 2022, vamos em frente, naturalmente, né, com fé e esperança agora para 2023 renovadas, tanto a fé quanto a esperança. Hoje, dia 2 de janeiro de 2022, muita gente nas estradas, muita gente viajando. A PRF, junto com a Artérias Fluminense, né, chegaram a estimar mais de 600 mil veículos na BR-101. Tem aqui a BR-356 que está lotada neste momento, movimento muito grande, principalmente São João da Barra, Campos. Então venha com calma, venha devagar, venha tranquilo, né, vai dar tudo certo. A cidade até 5h30 da manhã, 6 horas, não tinha ninguém, tudo tranquilo, se bem que 5h30 é cedo, mas o movimento já dos primeiros trabalhadores aí saindo para trabalhar, ainda assim estava bem menor no dia de hoje, o que é absolutamente normal. Então venha devagar, porque vai dar tempo para tudo. A vida, né, vai ter um ano pela frente aí, então, né, muita calma para não ter problema nesse dia de hoje. E uma boa viagem, é claro. Para você que nos acompanha agora pelo rádio em 98,3, pelo Face, pelo YouTube, Instagram, também pela Twitch TV, daqui a pouco pelo podcast, logo mais pela Plena TV. Sejam todos bem-vindos, um ótimo dia, são 7h14. Vamos às principais manchetes aqui da região e os destaques também do nosso programa. Hoje ainda o Rodrigo Gonçalves, que está na bancada conosco, vai contar os bastidores da posse do governador Cláudio Castro, que nomeou, né, vários secretários aqui da região com pastas importantes no seu governo, né, e nós vamos saber todos os detalhes daqui a pouco com o Rodrigo Gonçalves. Hoje no programa, o Instituto Nacional de Meteorologia traz aí a previsão do tempo já agora para iniciar, com tempo parcialmente nublado a claro, calor de 30 graus de máxima, 21 de mínima, faz 24 graus agora e não há previsão de chuva para hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Daqui a pouco nós vamos estar conversando com o Carlos Morales, que é diretor do CCZ Campos. Carlos Morales vem para falar sobre o nível do Lira, o levantamento de infestação, né, pela presença do mosquito Aedes aegypti, né, no município. E vamos falar também do combate a esse mosquito que causa dengue, chikungunya e zika vírus. Vamos falar sobre os animais soltos nas vias públicas, o castramóvel, que o Carlinhos Morales tem um carinho enorme aí por esse programa, que é um programa dele. Falar também da primeira unidade básica de saúde
para os animais, em que pé está, uma promessa que ele fez aqui esse ano passado, e também das adoções de animais que estão disponíveis no CCZ, entre outras ações. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinação. Em destaque aqui no portal folha1.com.br e um resumo também do jornal Folha da Manhã, né, deste final de semana. Cláudio Castro toma posse para segundo mandato como governador. Castro deu destaque ao interior do estado em seu discurso e voltou a priorizar a entrega da Ponte da Integração. Lula toma posse e inicia terceiro mandato como presidente. Luiz Inácio Lula da Silva retorna ao cargo 13 anos após deixá-lo. Cerca de 200 campistas em Brasília acompanharam a posse de Lula. 4 ônibus partiram de Campos no último sábado e acompanharam, né, os integrantes acompanharam aí a posse e também a festa aí da posse dos ministros e também já das primeiras medidas assinadas pelo presidente, que inclui, né, o Bolsa Família de R$600 e decreto sobre armas. Primeiro bebê de 2023 em Campos é menino e nasceu no Plantadores de Cana. Pedro Miguel nasceu aos 15 minutos do domingo. Pedro e Miguel, dois nomes poderosos, fortes. Pedro foi o cara, né? E Miguel foi o anjo que combateu Lúcifer, né? Então, 2 nomes, Pedro e Miguel, bonito. Isso sendo filho primogênito. Jorginho Diogum prevê resquícios de polarização e protagonismo da juventude. Babalorixá falou sobre previsões para 2023, passeando por temas como política, futebol e carnaval. Ano de desafios e de conquistas é o caderno de retrospectiva que veio também no jornal Folha da Manhã. Corpo encontrado boiando do mar de Gruçaí, em Atafona. Isso, e destaque ainda, depois... Em Gruçaí, São João da Barra. Gruçaí, em São João da Barra. Perdão, eu falei Atafona aqui por força da expressão. Obrigado, Rodrigo. Alta em repasses da participação especial em 2022 também faz parte do caderno da retrospectiva. O município recebeu mais de R$1 bilhão. Macaé garante investimentos e impulsiona empregos. Onda de assaltos na RJ 158 assusta a população de Campos e São Fidélis. Brasileiro chega em quarto na São Silvestre. Queniana Catarine Reline vence a corrida feminina. Jennifer Nascimento ficou em quarto lugar. Goita pede que torcedor número 1 pague boleto de R$4.000 e é ironizado. A diretoria tem feito boas campanhas, algumas criticadas, outras elogiadas. Essa foi ironizada. Vamos comentar sobre ela também daqui a pouco no programa, e nós já contamos com a presença do nosso querido Carlos Morales, diretor do CCZ, né, que nos honra aqui nesta manhã de segunda-feira com sua presença. Morales, antes da gente começar a falar sobre a entrevista, eu quero só te cumprimentar o Rodrigo também, e espero que você tenha tido lá uma boa virada de ano, uma boa passagem aí, né, do ano de 2022 para esse ano agora que a gente tem aquele momento de renovação das esperanças, da nossa fé, naturalmente.
E já te desejar um feliz 2023, você que, além de estar à frente de um cargo do município, é amigo nosso pessoal, em que a gente sempre tem um carinho muito grande. Seja bem-vindo mais uma vez aqui a esse programa. Bom dia, Claudinho. Bom dia a todos aqui no estúdio. É um prazer, né, Claudio? Primeiro, também felicitá-lo, né, pela passagem de 2022 para 2023. Desejo muita saúde. Com saúde, o resto a gente corre atrás, né? Então, assim, é muito importante a gente ter muita saúde num país dividido. Ontem a gente estava enxergando isso, né? Uma polarização muito grande, não é só no país, não, é no mundo, né? Nós vimos nos Estados Unidos o que aconteceu, no Brasil o que vem acontecendo. Eu acho que 2023 vai ser o ano da união, o ano de nós entendermos que um depende do outro. E se a gente entender dessa forma, nós teremos um país diferente, né, Claudinho? Então é isso que a gente deseja para toda a população do Brasil, para você principalmente, né, que é um amigo pessoal, para a sua família. Muito amor, Amém. Muita união. Com união e amor, meu irmão, ninguém segura a gente. É verdade. Olha, você falou sobre essa questão da divisão, isso dá um programa de uma semana. Verdade, né? verdade. A polarização. Tem famílias que não conseguiram nem se reconciliar depois do Natal. E aconteceu um fato que marca muito essa polarização, essa idolatria, essa veneração por um ser humano comum qualquer, né, que foi a saída de Bolsonaro do Brasil antes do fim do ano, antes da posse do novo presidente e, evidentemente, evidenciando, na minha opinião, porque a direita ela foi reacendida nessa onda Bolsonaro. Bolsonaro foi só, também na minha humilde opinião, foi só um nome, uma pessoa que estava no lugar certo na hora certa. Não tem poder de habilidade de lidar com... Não, a direita cresceu, esse reacionarismo político da direita é válido, é importante, mas não o radicalismo reacionar, aquela coisa, isso faz parte, porque se você está lá trabalhando mais no CCZ, se você está melhorando o seu trabalho, é porque alguém te cobrou, é porque alguém do outro lado da oposição, ou vereador, ou população te cobrou. Isso para mim é super válido, é onde a gente está aqui. Nós somos concorrentes de rádio, então a gente busca vencer um ao outro dentro do rádio a cada dia. Agora, saiu do rádio, nós somos grandes parceiros e irmãos discutindo soluções para o rádio. Agora, esse radicalismo, essa coisa de baderna e de terrorismo, então, a saída de Bolsonaro mostrou quem é Bolsonaro para esses caras que estão nessa onda de terra plana e de que acreditando que o mito existe, que isso... Não, ele não existe. E, inclusive, deu uma banana para todo mundo e, se me permite, também foi a melhor ação que ele fez dos últimos 4 anos. Tá? Meu caro Morales, então não vamos falar de política, vamos matar os mosquitos que a gente ganha mais e vamos falar de saúde para esse povo, porque tem gente agora, minha câmerazinha está travada, não tem problema não. Tem gente agora que vai falar durante o programa hoje que mas acabou a Covid, o pessoal agora está morrendo de dengue. Não, sempre morreu de dengue, continua morrendo e tem gente morrendo sim. Deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo Gonçalves. Me perdoe, Rodrigo, por alongar aqui no comentário. Mas faz parte. É bom para começar o ano limpando logo tudo e a gente abrindo os caminhos aí, como diz o Babalorixá aqui. Bom dia, Rodrigo, seja bem-vindo e eu espero também que, apesar de trabalhando, você tenha passado feliz, com paz e com a sua fé e esperança também renovados para esse ano de 2023, que trabalho é o que não vai faltar para você, meu caro. Espero poder estar aqui para te ajudar. Com certeza, bom dia, Carlos Morales, bom dia também a todo mundo que acompanha a gente, o pessoal aqui da técnica. É sempre um prazer estar com vocês durante as manhãs aí da nossa semana. Hoje, vindo aí trazer algumas informações a respeito da posse, do governador Cláudio Castro. A gente teve ontem, a equipe da Folha teve ontem acompanhando essa posse, conversando
com alguns representantes aqui da nossa região e também, né, vendo um pouco dos bastidores de tudo que está sendo pensado aqui para o interior também, conversando lá com o Jair Bittencourt, que vai assumir a Secretaria de Agricultura, conversamos também com o Chico Machado de Macaé, que é o provável substituto do Rodrigo Bacelar na Secretaria de Governo, porque o Rodrigo Bacelar foi indicado para a Secretaria de Governo, mas há expectativa para que ele possa, então, ser o presidente da Assembleia Legislativa. A eleição, a posse dos novos deputados, a eleição, diferente das outras vezes, vai acontecer no dia 1º de fevereiro. Então, no dia 1º de fevereiro, acontece a posse, né, dos novos deputados e logo em seguida, então, a eleição para a presidência da Câmara, e todo mundo acredita que será aí uma campanha, vamos dizer assim, chapa única, né, a do Rodrigo Bacelar, né, ainda não dá para cravar isso, mas ele ontem falou um pouco sobre isso, para a gente, sobre como está funcionando isso, mas acima de tudo sobre a expectativa para esses novos 4 anos de mandato, né? E o que se espera aqui para a região. A gente viu o Cláudio já adiantando no início do programa, né, que o próprio governador falou sobre o fortalecimento do interior, né? Aquele discurso que ele falou que está sendo feito na prática, que não há estado forte sem o interior forte, e é isso que eles vão priorizar nesses 4 anos também, né? Claro, o Porto do Açu esteve lá nos discursos, o André Siciliano, que já esteve com a gente aqui, né, virtualmente na sexta-feira passada, fechando aí o 2022, falou sobre a questão de investimento, sobre uma planta de fertilização, por exemplo, no Porto do Açu. Ele voltou a falar sobre a importância aqui do Porto do Açu. O Cláudio Castro também falou lá, né, sobre a importância aqui do interior. Então, daqui a pouquinho, ao longo do programa, né, Cláudio, a gente vai trazer algumas informações sobre isso, né? Claro que o que o Cláudio colocou aqui em relação à postura do Bolsonaro foi alvo de crítica no discurso do André Siciliano. O André Siciliano, que é um político do PT e que vai aí assumir uma secretaria no governo Lula, né? A partir de fevereiro, ele não assume de imediato, porque ele ainda é o presidente da Assembleia Legislativa, diferente de outros cargos que já assumiram, ministros que já assumiram, secretários, presidentes de instituições. No caso do André Siciliano, que acho que é uma Secretaria de Relações Institucionais, é isso? O Siciliano, a Secretaria do Siciliano? Depois a gente fala direitinho. Depois a gente dá o nome certinho. Mas, né, ele vai fazer esse papel de interlocutor entre os municípios e os estados e municípios, né? Mas o Siciliano não assume agora. O Siciliano, então, ele só assume a partir de fevereiro, que é quando, então, encerra o mandato dele à frente da Assembleia Legislativa. Mas ele falou a respeito, né, dessa postura do Bolsonaro. O Cláudio Castro também, durante a entrevista coletiva, foi questionado sobre isso, né? Porque todo mundo sabe que o Castro fez parte aí da base do Bolsonaro e né, eleitoral do Bolsonaro. Mas foi perguntado sobre isso e ele foi muito claro em dizer, né, que não tem por que ter terceiro turno, né? Não é uma coisa que ele defende no estado do Rio de Janeiro, mesmo não tendo segundo turno, é uma coisa que ele não defende no estado do Rio de Janeiro, então não teria por que ele defender na disputa à presidência do Brasil, né? Então ele fala que agora é trabalhar com quem ganhou, com quem o povo escolheu, né? Fazer projetos para que isso possa se desenvolver. E ontem ele já deu uma demonstração disso, quando ele, logo após a posse, se dirigiu a Brasília, junto com o André Siciliano, né? Que com certeza vai ser uma ponte importante para o estado do Rio de Janeiro. E o André Siciliano vai ser esse interlocutor também nessa relação entre Castro e Lula. Claro que o André falou para a gente aqui no programa que nenhum governador e nenhum prefeito precisa de ninguém para fazer ponte, né? Mas que ele vai estar lá à disposição para poder auxiliar. E o Castro falou exatamente sobre isso, sobre a importância de trabalhar com o governo federal para a retomada de obras importantes. Ainda falando sobre as obras, Cláudio, ele falou sobre obras importantes em todo o estado do Rio de Janeiro e não deixou de citar a Ponte da Integração. Ele, durante a diplomação dele, já tinha falado, né, sobre a necessidade da conclusão dessa obra, e inclusive chegou a dizer aquele termo que cabeças iam rolar se a ponte não ficasse pronta aí dentro do prazo entre março, né, e abril. Só que a gente sabe que houve esse problema com a chuva, né? Ontem mesmo choveu muito aqui na nossa região, né? Então isso acaba atrasando também um pouco do processo da obra, né? Mas ele falou que a obra é uma prioridade, que é uma espera há mais de 40 anos e que é um compromisso dele formalizar, né, finalizar essa obra. Então, estou trazendo um resumo bem rápido do que aconteceu, né, mas daqui a pouquinho a gente pode falar um pouco mais, principalmente sobre essa questão do Rodrigo Bacelar. A gente pode até tentar soltar o áudio que eu gravei com ele lá, falando um pouco, né, sobre a expectativa. O Rodrigo, que a gente também fez o convite a ele para que ele possa em breve estar aqui com a gente, né? Eu não sei se o Rodrigo vai estar hoje na posse do irmão dele, né, porque hoje é a posse do Marquinhos Bacelar
lá na Câmara. A gente pode até falar daqui a pouquinho um pouquinho sobre isso também, né? Que hoje a gente vive essa expectativa também para a posse, né? Essa chamada pacificação da Câmara de Campos, ela começa, vamos dizer assim, ser efetivamente a valer a partir de hoje, né? Quando acontece essa posse, e a gente vai ver como vai ficar aí o Legislativo também de Campos. Quando você quiser, eu tenho um áudio aqui do Rodrigo, que você gravou, o seu xará, o Rodrigo Bacelar. Tá, então eu vou... E eu peço licença, Morales, só para a gente fazer essa abertura aqui, aproveitar o pessoal que está... Fica à vontade, cara. Né, agora, 7h30 da manhã, e também, ao final do programa, sobrando tempo, a gente ainda comenta sobre essa posse, e a conversa agora é do Rodrigo Gonçalves com o Rodrigo Bacelar, no Rio de Janeiro ontem. Rodrigo, fala pra gente um pouquinho da importância, né, da sua representatividade para o interior, né, e agora você mais uma vez anunciado como secretário de governo. A gente sabe que aumentou uma expectativa para a sua eleição para a LERJ, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de ter essa representatividade tão grande aqui na LERJ. Olha, eu todo santo dia eu acordo e agradeço muito ao Papai do Céu esse percurso todo que a gente teve no primeiro mandato. Eu pude aí galgar caminhos e pular etapas que nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que pudesse chegar. Então, assim, só tenho a agradecer muito ao presidente Siciliano por todo o espaço que me deu desde que cheguei aqui tomando posse na casa há quase 4 anos atrás, depois ao lado do governador Cláudio Castro, e aí podendo fazer um pedacinho através do esforço da gente com que o Rio de Janeiro avançasse. Então, assim, a expectativa é a melhor possível, estamos trabalhando com muita tranquilidade, muita humildade, mas com todo o apoio dos colegas para ver se a gente consegue, se Deus quiser, no início de fevereiro, se credenciar de fato e assumir a presidência da casa, que vai ser uma tarefa muito difícil, substituir um presidente da envergadura do meu irmão André Siciliano, mas tenho certeza que com muita humildade, muita fé em Deus, com o apoio dos colegas, todos juntos ali de mão dadas, tenho certeza que a gente vai fazer um grande trabalho aqui na Assembleia e ao lado do governador também. Não abrindo mão de fiscalizar, claro, mas de somar cada vez mais, porque quem tem que ganhar é o Rio de Janeiro. O senhor, como secretário de governo, conseguiu ampliar muito a atuação para o interior, né? Ou seja, o interior passou a ter uma visibilidade que muitas vezes deixou de ter durante muitos anos. Como que o senhor avalia isso? E mesmo agora o senhor não estando diretamente à frente, caso o senhor venha presidir a LERJ, como que o senhor pensa nessa ação da Secretaria de Governo? Olha, eu vejo com muita tranquilidade, porque o Rio de Janeiro ele não é composto apenas da capital, são 92 municípios, então desde que a minha chegada na secretaria, o governador sempre foi dono da frase que não acredita num estado forte sem que o seu interior fosse forte. Então, assim, foi fácil trabalhar nessa toada, porque o Cláudio Castro é um cara que dá muita liberdade para a gente desenvolver o trabalho. Então, assim, a gente foi com muita dedicação, mostrando, e aqui é uma casa de representatividade muito forte, não só do Norte e Noroeste, mas como do Sul Fluminense. Então, assim, é o mesmo projeto que a gente tem para os próximos 4 anos, bem provável, se tudo ocorrer bem aqui na eleição da presidência, que o meu substituto seja também um deputado do interior, que deve ser o Chico Machado. Então, assim, é justamente para não mudar esse perfil da gente continuar avançando, em especial com o interior do estado. Esse foi, então, o Rodrigo Bacelar conversando com o nosso Rodrigo. Lá no meio da entrevista, eu dei um sorriso aqui para quem está acompanhando a gente na internet, Morales também, o Rodrigo Gonçalves. Ele já fala meio que como presidente e, evidentemente, que todos os cuidados devidos, até no protocolo, para que você não saia também atropelando, aí colocando aqui na roça, colocando o carro na frente dos bois. Mas o Rodrigo Bacelar já tem até, o próprio Siciliano fala, né? Sim, em 44 assinaturas ou mais. Até o próprio Chico Machado, que é um deputado que eu conversei também. O próprio Chico já esteve aqui algumas vezes com a gente. O próprio Jair Bittencourt, que... Chico é de Campos, né? Que ele é nascido em Campos, mas desculpa, tá, Rodrigo? Uhum. E fixou residência e seus negócios em Macaé. Ah, que bom, que legal. E tem a família aqui e tal. Então, aí o Rodrigo fala, e também o Jair Bittencourt, que era um nome que havia dentro, né, porque o Jair estava na Assembleia Legislativa como vice-presidente, então, naturalmente, ele almejava também esse cargo na presidência da Assembleia Legislativa, mas o próprio Jair mesmo, ontem, quando eu conversei com ele, a gente já vê nele também essa questão do apoio, né, a escolha do grupo em relação ao Rodrigo, e falou também sobre a expectativa para a Secretaria de Agricultura, uma secretaria muito importante. O Jair já foi secretário de Agricultura, se não me engano, em 2017, mas com uma realidade totalmente diferente, um orçamento muito mais restrito, né? Hoje a Secretaria de Agricultura tem muito mais recursos e possibilidades de crescimento, então ele fala muito sobre esse fortalecimento
ele fez questão de reforçar, sou de Itaperuna, sei das necessidades do interior, né? Mas também essa preocupação de ampliar também essa questão da agricultura para a capital, para a região metropolitana, né? Não ficar só focado aqui no interior. Foi assim, eu acho que a posse foi muito bacana, nesse sentido. Eu não vi a presença do Bruno Dauaire e nem da Carla Machado, que são outros 2 deputados aqui da região. O Bruno, inclusive perguntei ao pessoal responsável pela segurança e protocolo da Assembleia Legislativa, que poderia, né, naquele tumulto eu não consegui visualizar, mesmo que eu tenha ficado lá da tribuna observando tudo, e observei muitas vezes o Rodrigo Bacelar, muita gente sentada, mas o Rodrigo Bacelar não estava sentado, ele estava sempre em pé, sempre recebendo um ou outro, que faz parte também dessa articulação, né, para a Assembleia Legislativa. Foi lá no Palácio Tiradentes, na antiga sede, né, da Assembleia Legislativa, mas o Rodrigo ficou sempre em lugares estratégicos, foi citado também pelo Cláudio Castro no seu discurso, como uma das pessoas que ele agradece, né, por estar cooperando com o governo. Então, assim, acho que ele sai muito fortalecido. O Cláudio Castro já tinha adiantado também na diplomação que, né, ficaria muito feliz se o Rodrigo fosse o presidente da Assembleia Legislativa. Então, tudo caminha realmente para que o Rodrigo possa aí estar à frente da Assembleia Legislativa. Ou seja, teremos um Bacelar à frente da Alerj e um Bacelar à frente da Câmara de Campos. E uma briga boa. Mas que seja uma briga política apenas. Naquele estilo bem nordestino, onde todos brigam para seu município, para sua localidade, e depois eles se viram lá para ver quem é o pai da criança. Inclusive o Vladimir colocou na sua rede social, né, falando exatamente mais ou menos isso que você está falando. O Vladimir disse: hoje acontece a posse do governador Cláudio Castro e do presidente Lula. Tendo votado ou não, é importante torcer pelo Brasil. Pelo Estado e pelo Brasil. Não se deve fazer oposição aos governos que se iniciam sob a pena de prejudicar o povo. Estaremos sempre em busca de diálogo, fé no futuro. Foi mais ou menos o que você falou aí. Eu acho que essa tem que ser a visão, né? Hoje mesmo, como eu saindo de casa, né, encontrei com um dos meus vizinhos, aí a gente conversou, eu falei assim: e aí, como é que foi o ano novo? Ele: péssimo, né? Lula assumiu. Aí eu falei: não, mas você é uma pessoa temente a Deus, então se foi da vontade de Deus, vamos crer nisso aí, né? O que isso vai dar. E é isso, o cenário é esse. Eu, inclusive, estive também na sexta-feira, na quinta e na sexta, no acampamento que tem ali em frente ao Exército, né, para fazer uma matéria, saiu lá na Folha também, né, porque a gente fez os dois lados, as pessoas que iam passar a virada, né, indo na estrada, porque o pessoal do PT passou a virada na estrada, indo para Brasília. A gente falou também com aquelas pessoas que permanecem ali em frente ao Exército, mesmo após o pronunciamento do Bolsonaro através da live, também a saída dele, né, são pessoas que ainda acreditam em sinais que foram dados pelo Bolsonaro no discurso, até pela postura que o Bolsonaro está tendo, festiva, de estar recebendo algumas pessoas lá nos Estados Unidos, apoiadores, né, e também, de uma certa forma, o desejo de muitas dessas pessoas que estão ali, ou, né, que apoiam também, era nesse momento poder sair do Brasil. Então eles acabam, vamos dizer assim, endossando o que o Bolsonaro fez. Então essa visão que você falou que foi um despertar, infelizmente nem para todo mundo funcionou assim, não. Tem gente ainda lá em frente ao Exército, inclusive. Não saiu, não. Então o pessoal está acampado lá ainda, né? Eles mesmos falam que alguns passam apoio, outros passam chamam de louco, mas que eles estão ali com propósito, e eles, né, faz parte, né, desde que isso não interfira na Constituição, né, e que não seja nada... Nem no direito de ir e vir da gente. De Desculpa se te interrompi. Mas o que não pode se o cara quer sofrer, o problema é de cada um, independente de... o problema é que a gente tem, assim, e é normal que a gente acabe se envolvendo. Tem gente que aí passa do limite, que acredita até em disco voador que vem aí para poder fazer a interferência, né? Usar alienígena. Agora, brincadeiras à parte, esse negócio do alienígena é sério. Isso é sério. Teve gente que acreditou. Então, mas vai fazer o quê? Eu que vou consertar? De forma nenhuma. E também não estou dizendo que Lula é salvação de nada. Vamos ter anos difíceis pela frente, projeções econômicas muito ruins, até por conta da herança de Bolsonaro também, e por conta da crise mundial e por tudo mais. Mas é hora de renovar a esperança. Só reforçando, Cláudio, ainda falando sobre a posse,
Lá no meu blog, que é o blog Caminhos, na Folha 1, quem quiser acompanhar todo o discurso do Cláudio Castro, onde ele fala, né, sobre todas essas conquistas no Estado e as projeções também para o próximo ano, todo o discurso dele está lá, né, onde ele fala inclusive do interior, ele fala da ponte. Quem quiser, é só acessar o blog Caminhos, que tem o discurso todinho lá na íntegra para quem quiser ler, né, e saber tudo que o governador falou nessa posse. E como pessoas como o seu vizinho, que eu respeito, que não tem problema nenhum, só que aí já é uma paixão. E quando entra a paixão, perde a razão. Eu gosto muito de torcer para o meu time de futebol, quando eles também estão bem, que quando fazem... É o Goitacás? Se for o Goitacás, já pode desembolsar os 4 mil aí, hein? Não, eu não sou torcedor. Gosto do Goitacás, faço meia parede lá, divido... Então vai ajudar aí no boleto. Minha casa lá com Goitacás, né? Até... Não, eu sou americano, sou glorioso lá do Parque Tamandaré, mas torço também pelo Goitacás, não há problema algum. E, assim, é dentro daquilo que eu estou falando. Torcer, a gente torce para time de futebol. Político é empregado da gente. O dia que a gente entender melhor isso, empregado da gente, que estão lá ganhando o salário que a gente paga. Meu caro Morales, que está aqui também, que é um servidor público de carreira, hoje é um homem de confiança do Vladimir Garotinho, assim como já foi de outros governos também, já esteve em várias secretarias, como a administração do município, no governo do Alexandre Mocai, do Campista, né, e por ali se estendeu. Sua vasta experiência também nessas passagens aí pelos órgãos públicos, hoje no CCZ. Falei, rapaz, esse Morales é bom, eu acredito nele, mas CCZ, matar mosquito, assim, literalmente, né, que não é só matar mosquito, é uma série de complicações. Como é que foi 2022? Eu não sei se você vai conseguir fazer de cabeça, pelo menos aqueles flashes assim podem aparecer na sua memória agora, dos melhores e dos piores momentos também, aqueles que você não conseguiu atingir o que você queria em 2022. Dá para fazer um balanço rápido assim das suas ações, Morales? Dá sim, Cláudio. Primeiro, mais uma vez aqui, né, bom dia a todos. E é um prazer estar aqui na 98.3 com você, com essa turma boa aqui, o Rodrigo, né, o nosso companheiro ali. Marcelão, né? Mas dizer para você, Claudinho, que assim, um balanço muito bom, né? Porque pegamos uma secretaria totalmente desmontada, sucateada, né? Um departamento totalmente sucateado, e poucas pessoas sabem em Campos o tamanho do CCZ, né? O CCZ pertence à Secretaria de Saúde e ela trabalha com animal, com zoonose. Evidentemente que nós temos 18 departamentos, hoje nós temos em torno de 500 funcionários, né, tanto do Ministério da Saúde quanto empregado, concursado da Prefeitura Municipal de Campos. Então nós temos em torno de 500 funcionários e temos 18 departamentos. Esses 18 departamentos, eu vou citar alguns que você talvez nem ouviu falar até hoje, né? Mas hoje eles estão em evidência dentro do CCZ. Por exemplo, o Laboratório de Ar, Solo e Água. Quem faz hoje análise de água, ar e solo para o Ministério da Saúde em Brasília é o CCZ. E eu estou falando para você porque há pouco tempo nós tivemos com a Superintendência da Água do Paraíba e até ela desconhecia, né, que o CCZ é que faz essa análise para diretamente o Ministério da Saúde. Então, assim, nós temos lá a apreensão de grandes animais, né, de grande porte, que são os cavalos, né, os bois, as vacas que ficam aí abandonadas na cidade, pessoas totalmente irresponsáveis, trazendo acidente, matando famílias. Só para você ter uma ideia, nós temos uma apreensão de animais de grande porte, de 7 a 8 animais por dia. Se você trafegar ali na Arthur Bernardes, todo dia você vai encontrar um animal solto. Se você for atrás do São José, ou ali na frente, ali por parte de Goitacás, todo dia você vai encontrar animal solto. Se você for atrás do Boulevard, você vai encontrar animal solto. Então, assim, o que chama atenção é a irresponsabilidade da própria população, né? Então, nós atuamos com os grandes animais, os animais de grande porte. Atuamos também com os pequenos, né, os de pequenos porte, que são os cães e gatos. E aí nós fazemos desde a castração, tá, até o recolhimento desses animais para adoção. E nós temos um nível de adoção muito grande em Campos. Me chamou muita atenção o presidente que tomou posse ontem, né, quando ele apresentou um vira-lata.
Então nós precisamos entender que no Brasil, e não é mais vira-lata que se chama, e a televisão pronunciou vira-lata, mas hoje são cães errantes. Né? Antigamente, no meu tempo, era o vira-lata, mas hoje não é mais o vira-lata. Não é raça indefinida. Indefinida. É aquele cãozinho que você acha muitas das vezes jogado numa esquina, né? É o cão chamado cão errante, não é mais vira-lata. E até porque hoje nós temos uma lei federal que diz que maus tratos e abandono é crime com 5 anos de reclusão. Então nós temos feito isso junto à Polícia Militar, à Polícia Civil, porque é total responsabilidade da polícia. Né? A lei diz que ela é crime. E quando ela é crime, é proveniente à polícia. A polícia é que tem que tomar toda a iniciativa. Evidentemente que ela chama o CCZ só para um acompanhamento com o veterinário e o recolhimento desse animal para adoção a posteriori. Né? Então nós temos um trabalho muito grande. Mas como você falou aqui no início, Claudinho, você falou sobre dengue, chikungunya e zika. Né? Nós tivemos aí 2 ou 3 anos de pandemia, né? A Covid tomou conta, não só do Brasil, mas do mundo. E nós vimos que caiu no esquecimento a dengue, a chikungunya e a zika. Mas ela não acabou, né? Ela não acabou. Ela estava lá presente. Né? Evidentemente que a partir do momento da diminuição da Covid, ela começou a aparecer em um alto escalão, né? No alto nível. Você vê hoje a grande imprensa a nível nacional falando sobre vários estados hoje com uma pandemia de dengue, né? De chikungunya e de zika. Em Campos nós fizemos um trabalho preventivo, desde que nós entramos muito preocupados com a questão da dengue, da chikungunya e da zika, nós fizemos mutirões. Toda semana a gente estava em algum bairro, né? E nós temos no Brasil o chamado LIRA, né? Que é o índice rápido, onde nós fazemos de 3 em 3 meses o LIRA. Esse LIRA ele nos dá um norte, da onde um bairro está com a proliferação maior daquele bairro que está com a proliferação menor. E nós fazemos um mutirão nesse bairro com a proliferação maior. Nós pegamos campos com 6,4, 6,5 no LIRA. E nós, o último LIRA de 2022 acusou 2,8. E essa semana, por acaso, né, já é o primeiro LIRA de 2023. Nós estamos trabalhando essa semana, começa hoje, durante toda a semana do LIRA de 2023. Mas aí eu quero chamar a atenção, Cláudio. Só um detalhezinho, você me permite, é sempre bom a gente repetir e frisar o que é o LIRA, né? Porque as pessoas muitas das vezes não têm conhecimento e não sabem a gravidade que está o índice ali no bairro dela, o índice ali na região. Aí daí a pouco começa a ver, ou até mesmo ter alguém na família com a dengue, com a chikungunya, que o tal da chikungunya, gente, eu sinceramente, depois que eu vi, assim, rapidamente, a gente depois que vê os exemplos é que a gente toma alguma medida, né? E isso quando toma, porque tem gente que só toma medida quando é assim, com ele sofrendo. Sim. Rapaz, teve uma pessoa na minha casa que pegou chikungunya. Foram de 2 e em mulher é mais complicado ainda. De 2, assim, há quase 3 anos, todos os dias, meu caro Rodrigo Gonçalves e Carlinho, você conhece também, com as juntas todas inchadas, os pés inchados, a ponto de você não conseguir quase que levantar para trabalhar 1 ano e meio, 2 anos depois de ter passado pela chikungunya. Ela deixa sequelas. Meu Deus do céu. Deixa sequelas graves. Só que ele pega uma pessoa idosa, o sofrimento é muito grande, gente. Muito grande, e aí o que acontece? Aí você fala sobre o LIRA. Então, é muito importante. O LIRA é o índice, como eu falei, é um índice rápido de proliferação, onde a gente trabalha com toda a equipe do CCZ, bairro a bairro, né, fazendo o levantamento. Esse levantamento a gente tem assim um mapa, nós temos hoje todo um georreferenciamento da cidade de Campos, né, bairro por bairro, e o índice, né, de 3 em 3 meses a gente tem esse índice de proliferação. Só queria que você explicasse, por exemplo, o índice. Tem baixo risco, alto risco, como é que funciona isso? Isso, baixo risco, alto risco, médio risco. Como que é o índice, por exemplo, a partir de quando já é alto risco? Você falou que Campos estava o último 2,8. Isso colocaria Campos, por exemplo, em que situação? Em médio risco. Médio risco. O Ministério da Saúde hoje, ele apregou em torno de 1%. Então, o ideal. Quando nós... O máximo é na casa de 6. 6. Campos já teve 6. Quando nós ponhamos o CCZ, nós estávamos na faixa de 6. E aí 6 é alto risco? Alto risco.
totalmente alto risco. Então nós ponhamos em alto risco, né, deixamos em 2,8 médio risco, né, fazendo um trabalho de base. Nos preocupa muito o Lira da agora. Por que nos preocupa muito? Nós viemos de 2 meses, Cláudio, de chuva torrencial na nossa cidade, né? Então todos os bairros foram afetados, todos os distritos foram afetados. E essa combinação sol e chuva o tempo todo? Sol todo. e chuva é muito propício à proliferação. E é muito bom que a gente diga, Claudinho, e eu sempre repito isso, que a questão da dengue, da chikungunya e da zika, 80% depende da população. Nós temos o nosso trabalho, mas o nosso trabalho ele representa, né, 20% de você não deixar a proliferação, mas depende de você dentro da sua casa. A partir do momento que você limpa o seu quintal, e a gente é repetitivo nisso, né? Muitas das vezes a gente liga a televisão, liga o rádio, aquele negócio da plantinha, aquele negócio de você tirar o pneu lá no fundo do quintal. Eu vou um pouquinho sempre além, né? Porque eu falo que se você for atrás da geladeira, você tem um dreno, né, que geralmente contém água. Se você for atrás de um ar refrigerado, você vai ver um dreno, onde também fica uma água acumulada em alguns cantinhos. Então a gente precisa prestar atenção nisso. Muitas das vezes, quando os nossos agentes entram na casa das pessoas, chegam nos fundos do quintal, é entulho abandonado, jogado, água acumulada em vários cantos. Então, assim, não deixe que isso aconteça. Porque aí vai acontecer o que você falou, Claudinho. A pessoa vai se contaminar com a dengue, com a chikungunya e com a zika e deixa sequelas graves. As pessoas vão sentir durante 2 anos, 3 anos, né, a dor nas juntas. E ela parece muito com a Covid. Então, quando a Covid estava instalada no nosso país e no Brasil, ela se confundia muito com a dengue, com a chikungunya e com a zika. Muitas das vezes as pessoas sentiam os mesmos sintomas, mas tudo era Covid. Né? Então baixou aqui, está com esses sintomas, é Covid, mas não fez os exames apropriados para detectar geralmente a dengue. Então, assim, é um trabalho muito grande para os nossos agentes, é um trabalho de muita responsabilidade, mas eu queria falar um pouquinho de um ponto que aconteceu semana passada, Cláudio. Evidentemente que a gente efetuou todo o trabalho, nós demos uma baixada boa, porque nós temos um mosquito chamado Culex, aquele mosquito que você mata com inseticida dentro da sua própria casa. Né? Eu estou com minha família veraneando em São João da Barra, e lá também não é diferente, a casa estava entupida, porque muitas das vezes, nós que somos veranistas, a casa fica fechada por 1 ano. Né? E aí eu queria citar aqui a nossa praia de Campos, que é Farol. E as casas fechadas há 1 ano, Farol, ela tem uma coisa que é recorrente, todo ano uma questão de mosquito. O pessoal tava, né? Muito grande. Muita reclamação nas redes sociais. Muita reclamação. Em relação ao Réveillon no Farol por causa dos mosquitos. Dos mosquitos. Por quê? Porque Farol, ela é cercada por alagados. Ela é cercada por alagados. Todo lugar que você vai, você vê um alagado. E evidentemente que esse alagado aumentou muito com as últimas chuvas. Aumentou muito. Muito, muito, muito. Nós temos uma bomba chamada bomba de alagado, onde ela joga o inseticida a 30 metros de distância. Ela vai lá no meio do alagado, é onde fica a proliferação. Né? Mas nós não podíamos fazer com chuva, enxugar gelo. Né? Você não pode jogar inseticida se você tem uma chuva. E o mesmo trabalho que foi feito acabou sendo perdido também. Perdido. Então, esse trabalho está entrando na segunda-feira. Hoje. Quando nós tínhamos, como nós vimos que Farol, nós tínhamos a proliferação do mosquito, também da dengue, que é bom a gente citar e esclarecer isso. Quando você tem o Culex, né, que é o mosquito, no meu tempo, no seu tempo, Claudinho, é chamado de borrachudo. Borrachudo. Na verdade, borrachudo é pior. Aquela mordida. Borrachudo morde igual cachorro. É verdade. Parece que tem um grande pitbull todo de borrachudo. O pernilongo dá só aquela picadinha. Aquela coisinha, é verdade. Né? Mas assim, o que é o Culex. É o Culex, isso. Então, mas nesse caso aí, é o que você falou, tem muita coisa que você vai combater com chuva, não adianta, você vai aplicar um remédio de carrapato, por exemplo, num rebanho, com chuva, não vai funcionar. Não resolve. A chuva dá banho na pele, tira o remédio e no outro dia, aí você aplica o carrapato de novo, você aplica o veneno de novo. O que acontece? O carrapato não morre, mas o animal morre, porque está no sangue do animal. Então, assim, agora, para quem está lá e quem passou com mosquito, Rodrigo, não tem como entender que você não aplicou por causa da chuva.
quer ver o carro fumacê lá, quer ver um homem passando com aquela bomba. A bomba costal, né? A moto fog. Então nós fizemos um trabalho de base lá, cara. Você vê que assim. Não dá para fazer um trabalho de emergência lá hoje? Não, já está sendo feito, né? Isso tudo já está sanado, já está dentro de um padrão, né? Porque nós entramos na quinta-feira da semana passada com mutirão. Levamos todos os nossos agentes para Farol, com a bomba costal, né? Com a moto fog, o fumacê. Na sexta-feira já entrou o carro fumacê lá, que vai ficar durante uma semana fazendo um trabalho. E aí é importante a gente dizer, Carol, porque muitas das pessoas questionam assim, tem mosquito na minha casa, manda o carro fumacê. O carro fumacê, né, ele é um inseticida apropriado para o mosquito da dengue, da chikungunya e da zika. Por isso que eu falei com você que é Centro de Controle das Zoonoses. O que é zoonose? Qual é o nosso referencial de trabalho? A nossa atribuição? A zoonose é aquela doença que dá no animal e passa para o ser humano. Então nós não trabalhamos com o mosquito da Culex. Culex você tem que combater ele com o seu inseticida dentro da sua casa, né? Como eu fiz lá na minha casa em Gruçaí, que também estava cheio de mosquito, e a gente foi lá, eu não posso dizer o nome do remédio aqui, né? Do inseticida, e colocou na casa toda, e aí a gente vai acabando com ele aos poucos, né? Tem que ser feito isso, não tem outra alternativa. O carro fumacê, ele só pode passar, né, até por um ordenamento, por regras do Ministério da Saúde, onde nós temos caso confirmado ou suspeito da dengue, né, porque nós temos que preservar a chamada natureza. Porque as pessoas pensam que mata só mosquito, não é, né? É um inseticida, gente. Então tem borboleta, tem joaninha, tem papafumo, tem tudo que está lá ali e que precisa, de uma certa forma, faz parte do nosso ecossistema. Então não pode ser desse jeito, de forma descontrolada, como as pessoas pensam. Passa o fumacê. Não é assim. É verdade, Rodrigo. E outra coisa que é importante a gente dizer, né? Não é só o carro fumacê. O fumacê, nós temos uma moto fog. Eu vi há pouco tempo em uma televisão muito famosa no Brasil, né? E nos horários mais nobres, dizendo que São Paulo, né, uma das cidades de São Paulo, tinha uma moto fog, onde ela circula por qualquer cantinho, por qualquer lugar e fazendo fumacê, né? Campos também tem, né? Essa moto fica o ano todo em Farol, fazendo ali a Vila dos Pescadores, o Rádio Velho, o Xexé, toda a região de Farol, aonde às vezes tem dificuldade de você entrar com carro, né? Hoje nós temos em Farol 2 bombas costal que faz o fumacê, que é aquele jato direcionado, onde o agente de endemia já leva, é um motorzinho que ele leva nas costas e faz o jato, né, do fumacê. Nós temos a moto fog e nós temos também um carro direto fazendo fumacê. Nós tivemos já no sábado, praticamente assim... Desculpa, Morales, fica à vontade, é tudo muito assim, é coisa da cabeça da gente. É para atender o consciente da gente. Você ouve o barulhinho da moto ou do carro fumacê, você já tem a sensação de que o mosquito foi embora. É impressionante. E se você tivesse um infravermelho para filmar assim, da onde vai a potência do lançamento da fumaça até onde estão os mosquitos, por exemplo, ou os ovos lá do mosquito, você vê que fica faltando uma distância muito grande. Você pegar assim, um quarteirão, por exemplo, entre uma rua e outra, tem quarteirão aí com 400 metros de distância, tem quarteirão com 200 metros. Você não tem como passar aquele veneno todo. Na minha casa, por exemplo, o terreno lá é avantajado, acho que é a medida daquelas antigas. O bicho tem 50 metros de fundo. Como é que ele vai lá dos fundos? Não vai. Ainda tem uma casa grande na frente, então não vai. Então, assim, a consciência... Eu trabalho 32 anos em rádio. Assim, desculpa eu cortar você, Morales. A quantidade de lixo que eu vi na praia que eu passei o Réveillon, tem hora que você olha assim para trás, eu olhei, fiquei olhando aquele lixo, olhei. Falei, cara, 32 anos... Eu falo quase que diariamente sobre conscientização de lixo. Eu acho que não valeu, foi nada. Eu vou trabalhar mais 32, é que eu não fico desanimado, não. Eu fico mais animado. Vamos trabalhar mais. Agora, se você olhar, eu queria te dar uma sugestão.
O governo de Minas Gerais, agora com essa IPTV, você pega Globo do Brasil todo, SBT, o governo de Minas Gerais tem uma propaganda do mosquito muito daquela que eu sempre falei, o mosquito mata, ou você mata o mosquito, ou ele vai matar você. Que esse negócio de tire 10 minutos para limpar o seu quintal, que você vai limpar o quintal. Ninguém tira 10 minutos, só tira, amigo, quando dói. E a dor pode ser, infelizmente, da morte ou de uma doença dessa, até com sequelas graves. Enquanto não fizer uma campanha pesada, Morales, não precisa aterrorizar a vida de ninguém, não. É só contar a realidade que o mosquito causa na vida da pessoa. Caroldio, você está totalmente correto, a gente tem feito isso, né? O nosso Instagram, o nosso site, o CCZ tem feito isso, mostrado para as pessoas, né, que é importante que ele execute o trabalho dentro da sua própria casa. Quando você falou que ele também é limitado, o jato do fumacê é limitado, ele é limitado. Por isso que eu falei que 80% ele depende de cada proprietário, né, de cada campista, de cada família fazer a sua parte. Se ela não fizer a sua parte, infelizmente ela vai ser contaminada, né? E aí, como você falou que é muito importante isso, que as pessoas façam uma grande reflexão, né? Se eu não matar o mosquito, eu vou morrer. Então eu preciso matar o mosquito, eu preciso combater o mosquito, eu não posso deixar o mosquito dentro da minha casa, né? Como você vai fazer isso? A gente bate todo dia, né? É lá nas plantinhas, é lá no entulho. Você falou uma coisa muito importante, nós temos tido chuvas torrenciais e você percebe que em cada rua, muitas das vezes o bueiro está entupido porque você deixa de varrer a frente da sua casa, porque você coloca entulho na frente da sua casa e quando a chuva vem forte, leva isso para o bueiro e entope, e aí a água entra na casa de todo mundo, né? Então, assim, são efeitos da natureza. Quando eu falei sobre os alagados lá em Farol, alguém fez um questionamento, Cláudio, disse o seguinte: mas de quem é a culpa, né, dessa mosquitada toda aqui na minha casa? É a mesma coisa quando chove torrencialmente, a água entra nas nossas casas, né? É um efeito da natureza. Infelizmente, muitas das vezes o morador deixou o entulho lá na frente e a água levou aquilo para o bueiro, entupiu o bueiro e aí a água entrou na casa dele. Então a gente tem que ter essa precaução. Eu fazendo a minha parte, né, e o poder público fazendo a parte dele, eu tenho certeza que nós vamos ter uma cidade muito melhor, Claudinho. Morales, são 8h02. Eu quero só te pedir licença, rapidamente. Nesse balanço feito aí, a gente volta a falar sobre as ações ainda contra esse mosquito dos animais soltos. Você deu um dado aí que é muito grande, 7 animais por dia, todos os dias. Isso é muita coisa. E ainda vamos falar do castramóvel, das adoções e a promessa de 2022 que você fez com a assinatura do Vladimir Garotinho, que é uma UBS, o Rodrigo, para uma UBS sanitária. E sanitária é uma UBS veterinária. PET. Uma PET. Como é que está o projeto e se já começou a obra lá para essa UBS, né? E totalmente de graça para a população. Vai ajudar muito, principalmente essas associações cuidadoras dos animais aí. E todos, enfim. São 8h03. A gente volta a conversar com o Carlos Morales daqui a pouco no próximo bloco aqui no Folha no Ar, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar.